Fala pessoal, vamos dar continuidade à nossa playlist de análise combinatória e a aula de hoje é uma aula de aprofundamento. Nós vamos aprender conceitos mais avançados para resolver aquelas questões mais difíceis que algumas vezes são cobrados em alguns vestibulares. Não é tão comum de cair no Enem, já caiu, tem questões, mas é bem difícil cair uma questão envolvendo um conceito mais aprofundado como esses que eu vou mostrar aqui na aula de hoje, mas poderia sim cair e é sim comum, é mais comum um pouquinho, cair numa prova específica que alguns de vocês também serão submetidos, né? Então vamos que vamos, a aulinha é bem legal para a gente curtir aqui. Vamos lá, nós vamos trabalhar permutação circular, combinação com repetição e o princípio da casa dos pombos. É isso mesmo, princípio da casa dos pombos. Vamos nessa? Vamos começar com a permutação circular, tá? De quantos modos 4 crianças podem formar uma roda de ciranda? O que é isso, roda de ciranda, professor? São 4 crianças de mãos dadas. Imagina aqui, ó. Existe aqui uma criança A, aqui uma criança B, aqui C e aqui D, tá? Imagina assim. E elas estão de mãos dadas, formando uma roda, tá? De quantas maneiras elas conseguem... de quantas maneiras a gente consegue organizar essas 4 crianças nessa roda? Bom, é claro que é um problema que parece muito permutação, daquela forma como a gente aprendeu, né? Permutação simples, com repetição. Existe uma vontade muito grande da gente dizer que a resposta é 4 fatorial. Por quê? Porque tem 4 crianças, 4 fatorial maneiras de permutar elas. Só que isso tem um problema. Tem um problema porque, perceba, se eu tivesse a seguinte arrumação aqui, olha essa arrumação que eu vou fazer aqui agora, tá? Essa nova arrumação que eu coloquei aqui, perceba, aqui eu tinha, nessa primeira roda, eu tinha a arrumação ABCD, começando aqui, ó, ABCD. Agora eu passo a ter a arrumação DABC. Antes eu tinha ABCD e agora eu passei para a arrumação DABC, começando aqui. Beleza? Na permutação simples, se eu simplesmente considerar 4 fatorial, eu estaria considerando que elas são diferentes. Só que, na verdade, elas não são diferentes quando elas estão numa roda. Por quê, professor? Porque as crianças simplesmente giraram. Elas deram um giro. Veja, esse A que estava aqui, ele veio para a segunda posição. E aí, por sua vez, o B que estava aqui veio para a terceira posição. E assim vai. Simplesmente teve um giro. Você não mudou de posição, por exemplo, o A com C. E aí teve que soltar as mãos para poder gerar uma nova roda. Não, simplesmente teve um giro. Então é a mesma roda. De modo que se eu botar simplesmente 4 fatorial, se eu simplesmente colocar como resposta 4 fatorial, eu vou contar um monte de coisas a mais. E aí, como é que eu conserto essa minha resposta? Perceba que para cada uma dessas escolhas, tipo A, B, C, D é uma escolha. Para cada tipo desse, existem 4 maneiras de representar a mesma roda, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu dei um primeiro giro, eu poderia dar mais um giro que seria A, B, C e D, e poderia dar ainda mais um giro que seria A, B, C e D. O próximo giro que eu desse, que seria colocar o A aqui, aí não seria um giro novo, seria exatamente igual a esse primeiro daqui. Concorda comigo? Então, na realidade, para cada escolha dessa, existem 4 rodas que são equivalentes, que eles estão simplesmente girando. E aí, para poder consertar essa minha resposta, eu teria que dividir por esse 4. Então, na permutação circular, eu ficaria com 4 vezes 3, 2, 1. Esse 3, 2, 1 eu posso colocar como 3 fatorial. Cancelando esse 4 com 4, a resposta dessa questão seria 3 fatorial maneiras, tá? Então, a permutação circular de 4 elementos é igual a 3 fatorial. E de uma forma mais geral, se eu quisesse fazer a permutação circular de n elementos, é só fazer n menos 1 fatorial, beleza? Esse é um conceito mais aprofundado, mas bem simples de você entender. O que eu quero que você entenda? Se você quer permutar circularmente n elementos, é só fazer n menos 1 fatorial.
Se fossem 10 crianças, eu quero fazer, de quantas maneiras eu consigo formar uma roda de ciranda com 10 crianças? 9 fatorial. É só pegar um a menos fatorial. Tranquilo? Se fossem 20 crianças, seria 19 fatorial. Tranquilo isso daí, gente? Isso é permutação circular. Tranquilo? Próximo conceito que nós vamos aprender, tá? Aí eu só escrevi, são representações da mesma roda, aquilo que eu já expliquei. Então, o próximo conceito que a gente vai aprender é a combinação com repetição. Isso é muito maneiro, cara. Muito, muito, muito legal. Olha só, diz assim, ó. De quantos modos distintos podemos comprar 6 empadas, dado que a lanchonete possui 4 sabores distintos? Frango, palmito, camarão e queijo. Pessoal, de quantas maneiras a gente consegue fazer uma compra de 6 empadas? Se imagina, chegando numa loja, aquelas lojinhas que vendem empada de vários sabores, tem lá 4 sabores disponíveis. Frango, palmito, camarão e queijo. E você quer uma caixinha com 6 empadas. De quantas maneiras você consegue fazer isso, dado que você pode repetir sabor? Poderia ter tudo de frango, por exemplo, 6 empadinhas de frango. Poderia ter todas as empadinhas de queijo. Pode ter 2 de frango, 2 de queijo e 2 de palmito. Pode ter repetição. Deu para entender? E aí, como é que a gente vai resolver esse problema? Vê só. Vê se esse problema não é justamente pegar frango, palmito, camarão e queijo e igualar isso daqui a 6. Se você disser para mim o total de maneiras de resolver essa equação, vai ser justamente o total de maneiras de escolher as 6 empadas. Vê se não é. Porque eu poderia muito bem pegar uma de frango, uma de palmito, uma de camarão e 3 de queijo. Vê se não é. Se o F fosse igual a 1, uma de frango, o P igual a 1, uma de palmito, uma de camarão e 3 de queijo, isso daqui vai dar justamente 6. Seria uma escolha possível. É ou não é, gente? É. Uma outra escolha possível, eu adoro queijo. Então eu não vou pegar nenhuma de frango, nenhuma de palmito, nenhuma de camarão e vou pegar 6 de queijo. É uma resposta possível. Não, eu sou alérgico a camarão. Vou pegar 2 de frango, 2 de palmito, nenhuma de camarão e 2 de queijo. É outra resposta possível. Percebeu? Poderia pegar 2, 1, 2, 1. Vão dar 6 empadas também. Então, o total de maneiras de solucionar essa equação vai ser a resposta do meu problema. Só que, professor, continua difícil. Como é que eu vou calcular o total de maneiras de resolver essa equação aqui? Aí eu vou te ensinar um bizu feroz, um bizu sensacional do árabe. Olha aqui, ó. Eu consigo codificar essas minhas respostas? Vamos codificar. Tipo. Se eu quero uma de frango, eu vou botar assim, ó, uma bolinha para o frango, beleza? E aí depois vem um sinal de mais. Palmito, eu vou botar uma bolinha também. Depois vem um sinal de mais. Camarão, vou botar uma bolinha também. Depois vem um sinal de mais. E para queijo, eu vou botar 3 bolinhas. Por quê? Porque nesse exemplo que eu estou dando, eu peguei uma de frango, uma de palmito, uma de camarão e 3 de queijo. Esse código que eu coloquei aqui de bolinhas e sinais de mais representa justamente essa resposta que eu botei do lado esquerdo. Todo mundo está entendendo isso? Beleza. Como é que eu vou codificar essa minha segunda resposta? Essa minha segunda resposta seria nenhuma bolinha para frango, aí vem um sinal de mais. Nenhuma bolinha para palmito e vem um sinal de mais. Nenhuma bolinha para camarão e vem o sinal de mais. E logo em seguida vem 6 bolinhas para representar o queijo. Tranquilo? E a próxima codificação? Eu vou botar 2 bolinhas para o frango, sinal de mais. Não é isso? 2 bolinhas para o palmito, sinal de mais. Nenhuma bolinha aqui para o camarão, já boto outro sinal de mais. E 2 bolinhas de queijo. E aqui, 2 bolinhas com sinal de mais. Depois, uma bolinha com sinal de mais, 2 com sinal de mais e mais uma bolinha. O que tem em comum, pessoal, em todas essas respostas codificadas aqui? O que tem em comum em todas elas? Olha que braba essa situação aqui. Todas elas, você tem 6 bolinhas, vê se não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, porque são as empadas, e 3 sinais de mais. E olha que sensacional que eu vou te ensinar agora. Olha que maneiro. Pessoal,
qualquer permutação que você pegar de 6 bolinhas com 3 sinais de mais, olha isso, acabei de inventar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas com 3 sinais de mais. Necessariamente é uma resposta dessa equação, vê se não é. 2 bolinhas representa 2 de frango, aí vem o sinal de mais. Aí vem 3 bolinhas, representa 3 de palmito, aí vem o sinal de mais. Aí vem uma bolinha que representa uma de camarão e vem o sinal de mais. E depois não vem bolinha nenhuma aqui. Não tem nenhuma bolinha, é porque não tem nenhuma de queijo. Percebeu isso? Vai dar justamente o quê? 6 empadas. Então resolver esse problema dificílimo que a gente tinha criado aqui se tornou um problema fácil quando você faz essa codificação que eu coloquei aqui. E aí, o número de soluções desse problema, dessa equação, é o quê? É a permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. É a permutação de 9 elementos, sendo que tem 6 bolinhas idênticas e 3 sinais de mais idênticos. E aí, como é que faz permutação com repetição? Eu boto 9 fatorial, tu já aprendeu comigo, e aqui embaixo a gente tem 6 repetições de bolinhas e 3 repetições de sinais de mais. Essa é a resposta desse problema, que a princípio era dificílimo, e eu facilitei para vocês com essa técnica, com esse bizuzinho do árabe, que é você transformar em bolinhas com sinais de mais. Olha lá, esse 9 fatorial eu posso botar 9 vezes 8 vezes 7, e aí vem 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse 6, 5, 4, 3, 2, 1 é 6 fatorial. Na malandragem eu vou deixar 6 fatorial para quê? Para conseguir cancelar com o 6 fatorial daqui de baixo. Cancela. Tranquilo? Esse 3 fatorial aqui a gente sabe que é 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 vezes 1. Que é 3 vezes 2, né? Não vou multiplicar por 1. Esse 3 aqui dá para cancelar com 9 lá de cima. Vai ficar 3, né? 9 divididos por 3 fica 3. Esse 8 dá para cancelar por 2. Quanto é que é 8 dividido por 2? Dá 4. Tranquilo, pessoal? E aí, agora, a minha resposta vai ser 3 vezes 4 vezes esse 7 daqui. Quanto é que dá 3 vezes 4 vezes 7? 3 vezes 4 dá 12 vezes 7. Resposta: 84 maneiras de escolher as 6 empadas. Sensacional, né, gente? Isso é o que a gente chama de combinação com repetição, e eu não preciso te ensinar a fórmula. Tem uma fórmula escrotaça, uma fórmula bizarra para poder resolver isso daqui, só que não precisa. É simplesmente você utilizar essa técnicazinha, esse bizuzinho aqui do árabe, que é transformar em bolinhas com sinais de mais e fazer uma questãozinha simples, que é a permutação com repetição. Beleza? Tranquilo, pessoal? Gostaram? Então vamos ao próximo conceito, o terceiro conceito da aula de hoje, que é o princípio da casa dos pombos. Esse é maneiríssimo. Cara, esse princípio é muito, mas muito legal, cara. Olha o que diz. Quantas pessoas, no mínimo, devemos ter em um grupo para podermos afirmar com toda certeza que pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês? Cara, isso aqui é o princípio da casa dos pombos. Se você tem, por exemplo, 2 casas e 3 pombos, o que eu posso garantir? Se eu tenho 2 casas e 3 pombos? Com certeza vai ter alguma casa com mais de um pombo. Tem que ter, cara. Alguma casa aqui vai ter mais de um pombo. Por quê? Não tem como todas as casas terem até um pombo. Tipo, um pombo, um pombo. Todas as casas até um pombo. Não tem como. Porque eu só vou usar 2 pombos. Se tem 3, eu vou precisar necessariamente colocar esse terceiro pombo em alguma casa. E aí vai ter alguma casa com mais de um pombo. Mais de um pombo. Sacou? Então, o princípio da casa dos pombos, eu quero que você anote, diz o seguinte: se você tem mais pombos do que casas, alguma casa terá mais de um pombo. Esse é o princípio, simples assim. É um princípio muito fácil de ser entendido e ele é utilizado para resolver problemas muito difíceis de análise combinatória. A gente vai ver um exemplo aqui bem fácil, que é um exemplo que poderia ser cobrado em vestibular, né? Agora, existem problemas de Olimpíadas de matemática, até internacionais, de Olimpíadas dificílimas, que você utiliza o princípio da casa dos pombos para poder resolver aquele problema, tá? É claro que aqui o objetivo dessa aula
é você que está estudando no ensino médio, né? Você que está aí no terceiro ano, no pré-vestibular, e está estudando análise combinatória, beleza? Então a gente vai resolver um problema que poderia cair em vestibular. Quantas pessoas, no mínimo, a UERJ, inclusive, já cobrou um exemplo parecido com esse. Quantas pessoas, no mínimo, devemos ter em um grupo para podermos afirmar que pelo menos duas, pode ser 3, 4, pelo menos duas, para poder afirmar que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês. Pessoal, se eu imaginar que as casas são os meses, janeiro, fevereiro, olha as casas dos pombos aqui, ó, março, abril e por aí vai, até dezembro, tá? E os pombos são as pessoas. Quantas pessoas tem que ter para poder afirmar que vai ter pelo menos uma casa com mais de um pombo? É isso que ele quer. 12 pessoas seria suficiente? Pergunto. 12 seria suficiente? Não, porque poderia dar um azar absurdo de ser uma pessoa em cada mês. Olha lá, poderia dar esse azar absurdo, não poderia? Poderia. Então 12 não é suficiente, mas quando eu pego mais uma e coloco 13 pessoas, aí sim eu consigo garantir. Pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo, não vai ter jeito. E aí eu consigo garantir que vai ter pelo menos duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Sacou? Para eu poder garantir que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês, pensa assim, ó, pega o azar absurdo, o pior exemplo possível. Bom, o azar absurdo seria ter 12 pessoas, uma pessoa em cada mês. Esse é o azar absurdo. Então eu não posso dizer que 12 pessoas já seria suficiente para ter duas no mesmo mês. Até poderia ter, mas não posso garantir, porque eu posso dar o azar absurdo de ter uma pessoa para cada mês. Para eu poder garantir, eu teria que ter mais uma, eu tenho que ter 13. Com 13 pessoas, aí eu garanto. Porque mesmo com o azar absurdo de uma pessoa em cada mês, a 13ª pessoa vai ter que entrar em alguma casa. O 13º pombo vai ter que entrar em alguma casa. E aí eu consigo garantir que vai ter pelo menos duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. A resposta dessa questão, então, é que no mínimo tem que ter 13 pessoas. Beleza? Esse é o princípio da casa dos pombos. Tranquilo? E nessa aula de aprofundamento, nós aprendemos 3 conceitos bem pesados, aprofundados, que é o conceito da permutação circular, combinação com repetição e o princípio da casa dos pombos. Beleza? Espero que você tenha gostado. E aí, nos próximos 2 vídeos, nós vamos resolver exercícios que caíram em vestibular. Tranquilo? Um abraço!